Olá para vocês! Nessa tarde falaremos sobre o tratamento da menopausa. O tratamento mais efetivo da menopausa consiste na reposição do estrogênio, pois, como eu já falei no programa anterior, a sua deficiência acarreta uma série de sintomas que interferem na qualidade de vida da mulher. A terapia de reposição hormonal deve ser individualizada, o que significa que cada mulher vai necessitar de uma dose e um esquema diferente, sendo que devemos usar a menor dose eficaz e com a menor duração possível. Em alguns casos, além do estrogênio e da progesterona, temos que usar também os androgênios, como é o caso da testosterona. Quando vamos iniciar a terapia de reposição hormonal em uma determinada paciente, nós temos que levar em conta os benefícios e os riscos. É como uma gangorra, quando os benefícios forem maiores que os riscos, a terapia de reposição hormonal vai estar indicada. Porém, quando os riscos forem maiores que os benefícios, nós devemos fazer uso de outro tipo de tratamento. Existem vários esquemas terapêuticos e vias de administração na terapia de reposição hormonal. Em termos de via de administração, nós temos a via oral, através de comprimidos, cápsulas, adesivos e géis para uso na pele, implantes, injetável, spray nasal, cremes e óvulos vaginais e os sistemas intrauterinos. Em termos de esquemas terapêuticos, eu vou falar só sobre os principais, tá? Então, nós temos um esquema chamado de contínuo simples, onde se usa só um tipo de hormônio continuamente, como o uso somente do caso do estrogênio diariamente sem interrupção. Este é um esquema que costuma ser utilizado em mulheres que não têm útero, pois o uso do estrogênio isolado nas mulheres em menopausa e que têm útero aumenta o risco para o desenvolvimento do câncer de endométrio. Um outro esquema muito utilizado é o esquema combinado contínuo. Nesse caso, usa-se estrogênio associado à progesterona continuamente, sem pausa. É o esquema ideal para aquelas mulheres menopausadas e que têm útero. Lembrem-se que a progesterona tem uma ação protetora no desenvolvimento do câncer de endométrio nas mulheres menopausadas em uso de estrogênio. Qual a vantagem desse esquema? A vantagem é que a mulher não tem sangramento cíclico, ou seja, ela não menstrua. Um outro esquema é o combinado cíclico, onde a gente tenta imitar o ciclo menstrual da mulher. Então, na primeira fase do ciclo, que seria do 1º ao 14º dia, nós usamos só estrogênio. E na segunda fase do ciclo, que seria do 15º ao 28º dia do ciclo, nós usamos estrogênio mais progesterona. Esse esquema é bom para aquelas mulheres que, por estarem próximas da menopausa, começam a ter irregularidades menstruais, uma vez que, além de melhorar os sintomas da deficiência do estrogênio, corrige a irregularidade menstrual. Existe um outro esquema que é o simples cíclico. É o caso, por exemplo, daquelas mulheres que começam a ter irregularidades menstruais no climatério e, assim sendo, nós usamos progesterona somente na segunda metade do ciclo, com o objetivo de regularizar suas menstruações. Além desses hormônios, nós também podemos usar substâncias que não são hormônios, mas que têm a ação do estrogênio, como é o caso da tibolona. Nas pacientes que têm sintomas devido à atrofia genital, como dor nas relações sexuais, corrimentos, nós podemos usar cremes ou óvulos vaginais que contêm estrogênio na sua formulação. Existem pacientes em que o uso de hormônios é absolutamente contraindicado, que são, por exemplo, história de tromboembolismo ou de tromboflebite, histórico de câncer de mama, antecedente familiar ou pessoal de câncer de mama, câncer de endométrio, doença hepática aguda. Não podemos nos esquecer que os hormônios sexuais são metabolizados no fígado, e sangramento vaginal de origem determinada. Nesses casos, onde a gente não pode fazer o tratamento com hormônios, nós podemos utilizar fitoterápicos, como é o caso das isoflavonas da soja, uma planta chamada Simicifuga racemosa, o trevo vermelho, e também podemos usar outros medicamentos, cuja função principal não é o tratamento da menopausa, mas eles acabam ajudando a aliviar os sintomas, como é o caso dos antidepressivos. Também
podemos nos valer de terapias como acupuntura, relaxamento. Uma dúvida comum das pacientes no consultório é qual seria o período ideal para o início da reposição hormonal. E a resposta é a seguinte: é quando surgirem os primeiros sintomas da deficiência do estrogênio, sendo que o sintoma mais comum e frequente são os fogachos, aquelas famosas ondas de calor. Uma dúvida comum é por quanto tempo se deve fazer a reposição hormonal. Esse tema tem muita controvérsia, mas o que a gente sabe é que é de pelo menos por 5 anos. Há quem, depois de 5 anos, retire os hormônios, e há quem, desde que a mulher esteja bem e não tenha contraindicações, deixe-a tomar por mais tempo, sempre levando em conta risco-benefício. Existem pacientes em que às vezes a gente tenta retirar os hormônios, mas não conseguimos porque os sintomas voltam muito intensos. Acho importante que vocês saibam que nós médicos temos que introduzir a terapia de reposição hormonal no momento oportuno, não só para melhorar os sintomas, mas também para melhorar a qualidade de vida da mulher, para a gente poder atuar preventivamente em relação à osteoporose e a doenças cardiovasculares também. Não adianta querer iniciar a terapia de reposição hormonal depois de vários anos da menopausa. Nesses casos, o que temos que fazer é tratar apenas os sintomas e preferencialmente sem hormônios. Toda mulher que faz uso de hormônios deve ir rotineiramente ao ginecologista e alguns exames têm que ser realizados periodicamente, como é o caso da mamografia, o ultrassom transvaginal e o Papa Nicolau. E normalmente, com um mês de tratamento hormonal, já notamos melhora nos sintomas das pacientes. Gente, eu vou terminar dizendo a mesma coisa que eu falei no programa anterior. Menopausa não é doença. Ela faz parte do ciclo de vida da mulher numa idade mais avançada. Mas hoje, com os medicamentos que falei nesse programa, a mulher pode envelhecer com uma boa qualidade de vida, principalmente se além dos medicamentos tiverem um bom estilo de vida, que inclui atividade física, não fumar, evitar bebidas alcoólicas, alimentação saudável, manutenção do peso, evitando engordar, beber muita água e, na medida do possível, diminuir o estresse, que será justamente o tema que nós vamos estar falando no próximo programa. Tenham uma ótima semana. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço aí da telinha. E lembrem-se, cuidem bem do seu corpo porque ele é o seu maior instrumento. Tchau para vocês!